Aleluia. E o Senhor tem falado conosco. 2023 é um tempo de se posicionar pela palavra, é o nosso tema. Tempo de se posicionar pela palavra. Ontem nós lemos o texto de 1 Reis, na versão NVI, 1 Reis 18, 21. Foi o texto que nós utilizamos como pontapé inicial para a palavra que nós compartilhamos. 1 Reis 18, 21. E esse texto diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão ficar divididos? Vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A gente começou falando sobre o contexto desse momento que Elias chama o povo e faz esse chamado a um posicionamento ao povo de Israel. A gente falou do momento tão difícil, tão delicado, vivido pela nação de Israel. Os valores estavam se perdendo, a fé no Deus de Israel estava sendo dividida, esfriada. Eles estavam com o coração parte no Senhor, por causa da história, por causa de tudo que eles ouviram sobre Deus, sobre Jeová, mas eles também estavam com o coração em Baal, por causa da influência daquele sistema dominante, que estava sendo liderado pelo rei Acabe, e por aquela rainha maligna chamada Jezabel. O coração deles estava dividido, eles já não temiam mais ao Senhor, eles tinham mais temor ao julgamento, ao juízo, às punições de Jezabel do que ao Senhor. Assim estava o coração daquele povo, um coração dividido. A situação estava tão catastrófica que o altar do Senhor estava em ruínas. Estava em ruínas, sabe por quê? Por desuso. Por desuso. Quando Elias, ele preparou o altar para poder clamar, invocar o Senhor e o Senhor responder com fogo, antes dele fazer isso, ele teve que restaurar o altar, porque o altar estava em ruínas. O altar fala da nossa vida, o altar fala do coração. E aí a gente está falando sobre tempo de se posicionar pela palavra, o coração em Deus, o coração na palavra de Deus. E nós falamos sobre como Satanás se faz como anjo de luz para enganar as pessoas. Uma aparência de coisa boa, uma aparência virtuosa, mas que na essência está se opondo à palavra de Deus, está contradizendo aquilo que a Bíblia diz. A gente vive num tempo assim hoje, muita filosofia, muito discurso politicamente correto, que parece ser uma coisa legal para atender, para acolher, para aceitar, mas que contraria o que a Bíblia diz, né? Uma aparência de coisa boa, mas é algo extremamente maligno e que tem colaborado para levar muita gente para o inferno. Infelizmente, muitos irão para o fogo eterno porque foram enganados, porque Satanás, ele se faz passar por anjo de luz com a finalidade de enganar, roubar, matar, destruir, levar para o inferno. E aí dissemos também que a falta de conhecimento leva o povo à destruição, porque o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Também lemos aquele texto em que Paulo declara que ainda que eu, ou mesmo um anjo do Senhor, apresente um evangelho diferente, Paulo diz, ainda que eu, ou um anjo do Senhor, apresente um evangelho diferente do que tem sido anunciado, seja amaldiçoado. Pastores e falsos mestres, pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais, pessoas que têm até um grande rebanho, que outrora
eram pessoas que andavam de acordo com a palavra de Deus, mas no decorrer da sua trajetória ministerial foram se desviando e começaram a ensinar coisas que contrariam o que está na palavra de Deus. Paulo diz: ainda que eu, apóstolo Paulo, ou mesmo um anjo que venha da parte de Deus, se ensinar alguma coisa diferente do que está aqui, seja maldito. Vimos também as consequências de que alguém que acrescente ou retire algo que está nas Escrituras, vai ser acrescentado às maldições desse livro, ou retirado da parte da árvore da vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos ter muito temor. É muito temor, irmãos, precisamos ter muito temor. Na hora de pregar, nós não podemos sair falando o que vem na cabeça. Tem muitos aqui que pregam, muitas pessoas que pregam. Você não pode ler a Bíblia e teve uma ideia e sai falando. Você precisa entrar mais profundo no texto. Você precisa verificar com pessoas sérias que estudaram durante anos, durante a história em que a compreensão doutrinária foi sendo estabelecida, o porquê que eles concluíram aquilo, e não simplesmente sair pregando uma revelação nova que você teve enquanto leu a palavra. Outro dia eu vi uma reportagem, já tem tempo, o pastor estava tendo relações sexuais com algumas irmãs da igreja. Vocês viram essa reportagem? E aí, quando ele foi justificar, parece que foi uma questão de leitura. Ele pegou um texto que dizia alguma coisa sobre adúltera, e ele leu como adultera, como se estivesse dizendo que era para adulterar. E aí ensinou, né? A gente precisa, é claro que um caso desse é um caso absurdo. É um caso muito absurdo, muito descarado, e somente uma situação muito difícil de alguém cair numa situação dessa. Mas existem outras situações, e o coração das pessoas vão se abrindo à medida que elas se encaixam naquela dificuldade. Por exemplo, se alguém chegar e disser para você que você tem muita dificuldade com dinheiro, e alguém disser para você que aquilo que aquela dificuldade sua, você não paga as pessoas que você deve, você deve a todo mundo, devo, não nego e pago quando puder. E aí alguém diz para você que não tem problema isso, é porque isso é uma dificuldade sua, isso não é um pecado. E aí você, como tem tanta dificuldade, você recebe aquela palavra para você e começa a entender. A graça de Deus resolve isso, eu posso continuar fazendo isso, porque a graça de Deus resolve isso. Ou talvez o problema da pessoa seja na área sexual, um tipo de pecado, uma modalidade de pecado sexual, e aí eles pegam alguém que ensina que não tem problema, pode continuar, porque a graça resolve tudo isso. Não sei. O fato é que muitas pessoas se abrem para mentiras, para falsos ensinos, por causa das suas dificuldades. Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos que nós dependemos da nossa capacidade de fazer coisas para sermos salvos. Nós não lemos isso na Bíblia. Nós lemos na Bíblia que Jesus nos salvou por meio da sua graça, e é através da fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Mas também nós não lemos em nenhum lugar na Bíblia que nós podemos vir com os nossos pecados e permanecer na prática deles. A condição sine qua non. Gostaram de condição sine qua non?
tem tempo que eu não ouço esse negócio. Condição essencial para alguém ser salvo é o arrependimento. Metanoia, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho, para que sejam perdoados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Jesus, quando amou e compreendeu aquela mulher adúltera, ele perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles se foram. E Jesus disse para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não peques mais. Abandone o seu pecado e viva uma nova vida. A gente está vivendo um tempo, eu falei que a gente está vivendo um tempo semelhante aos tempos dos dias de Elias. Muita iniquidade, muita distorção. Um sentimento de apostasia, um espírito de apostasia entrando no meio do arraial do povo de Deus. Naquela época representado pela nação de Israel, que era o povo de Deus, que adorava a Deus, que só servia a um único Deus, mas naquela época eles estavam sendo envolvidos, influenciados, tendo a sua forma de pensar mudada por causa da ação do espírito de apostasia, que era um demônio, um principado, Baal, que fazia com que aquele povo dividisse o seu culto, a sua adoração entre Deus e Baal. O povo de Deus não é um povo ecumênico. A igreja de Jesus não é uma igreja ecumênica. Nós não nos reunimos para adorar múltiplos deuses. Nós só adoramos a Jesus Cristo. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não vão mudar as palavras de Jesus. Daqui, se Jesus não vier nos próximos dias, daqui a 1000 anos, o que Jesus disse há 2000 anos atrás continua valendo. O que Deus disse há 4000 anos atrás continua valendo. Alguém pode dizer: mas pastor, e algumas coisas que estão lá no livro da lei? Você precisa entender que existem, no livro da lei, existem coisas que eram relacionadas à nação, ao Estado de Israel, leis para a nação de Israel. Existem algumas leis que eram cerimoniais religiosos, mas as leis que estavam associadas à ética, à moral, elas não mudaram. Toda a lei que está na Bíblia Sagrada, direcionada à ética, à moral, continua vigente. Lei de cerimoniais religiosos eram específicos para os cultos no templo, os atos religiosos no templo. Algumas leis relacionadas ao Estado, à nação de Israel, elas eram direcionadas ao governo daquela nação. Muitas dessas leis foram tiradas como modelo para se estabelecer códigos penais em muitas nações, mas eram usadas, era de uso do Estado de Israel, da nação de Israel. Mas as leis morais, elas são permanentes: não adulterar, não matar, não dar falso testemunho e muitas outras questões. A Bíblia não muda. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas lutas, não há uma adaptação religiosa, porque se houvesse uma adaptação religiosa não haveria arrependimento. Haveria compreensão. Tadinho, ele não consegue parar de roubar, tadinho. Que coisa.
Ô irmão, eu também tenho essa luta, eu também tenho, eu sou casado, mas eu também tenho mais 2 ou 3 amantes, eu mesma luta que a sua, ô glória a Jesus, ainda bem que a gente vai ser salvo pela graça. Apóstolo Tiago diz: adúlteros ou infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Com Deus não se brinca, está escrito em outro lugar. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aquele que semeia na carne, ele vai colher a destruição. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos entrando em um tempo em que será cada vez mais exigido de nós um conhecimento mais profundo da Bíblia. Para quê? Para a gente não ser enganado, irmão. Aí o pastor aqui fala todo dia com você, todo dia. E aí às vezes alguns assim, pastor, eu não estou gostando muito do jeito que o pastor está pregando, não. Aí tu chega na internet lá, o cara com a luz, iluminação, o cara fala maneiro, rapaz. E aí vai envolvendo, não, é o amor. O evangelho agora é o amor. Só que tipo de amor? O evangelho é amor? O evangelho também é amor. Mas o evangelho é uma série de coisas associadas ao amor de Deus para salvar aquele que estava perdido, para salvar os pecadores. Mas o evangelho, sempre que alcança alguém, ele produz transformação. É por isso que o evangelho é poder de Deus. O evangelho pega alguém viciado nas drogas e muda a vida dessa pessoa. Pega alguém que vivia na prostituição e transforma a vida daquela pessoa. Pega alguém que traía, que adulterava, e essa pessoa não adultera mais. Paulo diz: olha, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque é esperado, é suposto que todos aqueles que são alcançados pela mensagem do evangelho experimentem uma transformação, porque o evangelho é poder de Deus. Há poder na pregação do evangelho. A transformação é operada pelo Espírito Santo a partir de um coração contrito, arrependido, que reconhece que o pecado ofende a Deus. O pecado ofende a Deus. Se nós acharmos que o pecado não tem problema, não haverá arrependimento. O Senhor não vai poder operar na nossa vida e nós não seremos nem sequer perdoados. Eu falei sobre os falsos ensinadores, os falsos mestres que estão atualizando a Bíblia para poder adequar e encaixar todo quanto é tipo de pessoa que vai chegando. O evangelho, ele recebe a todos do jeito que estão. Mas essas pessoas vêm de um jeito, mas ao chegarem aqui e ouvirem a mensagem do evangelho, elas são tocadas, elas são transformadas. Porque essa é a função do evangelho. O evangelho não é para acolher o pecador e mantê-lo pecador por toda a eternidade. O evangelho é para receber as pessoas. Vinde a mim, Jesus disse, todos que estás cansados. Em outro lugar ele disse, aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas ao mesmo tempo, a pregação do evangelho fala, arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós precisamos entender que existe poder nessa palavra, primeiro para nos transformar, para mudar a nossa vida. Mas pastor, eu ainda tenho luta. Irmãos, em relação à luta, eu e você vamos continuar tendo luta enquanto estivermos presos a esse corpo físico. Porque como diz a apóstola Valnice Milhomes, infelizmente a carne não se converte. O nosso espírito é regenerado através do novo nascimento.
A nossa alma vai sendo transformada através do poder da palavra e da ministração do Espírito Santo. Mas a carne, ela tem que ser crucificada diariamente. Fiz uma semana de jejum, jejuei 7 dias seguidos. Glória a Deus. A tua sintonia espiritual está poderosa. Mas no 8º dia que você não está mais jejuando, se você não crucificar a carne, ela vai querer fazer a vontade dela. Você está entendendo? E aí nós estamos falando sobre a palavra. Tempo de se posicionar pela palavra. Tempo de perguntar muitas vezes o que a palavra de Deus diz sobre isso. As pessoas estão requerendo cada vez mais que você tenha um posicionamento. E aí, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, qual é a tua opinião? Aí você sabe que o negócio é polêmico, vai dar problema, e aí você às vezes não tenta fingir que não entendeu, vai fazer outra coisa, mas as pessoas vão atrás de você, elas querem saber qual é o teu posicionamento. O teu posicionamento tem que ser o mesmo posicionamento da palavra de Deus. Tem que ser o mesmo posicionamento da palavra de Deus. Quando você se posicionar ao lado da palavra de Deus, você está se posicionando ao lado de Deus. Não se engane, irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todas as vezes que nós nos posicionarmos a favor da palavra de Deus, as pessoas não vão gostar, porque elas querem que você se posicione de acordo com o modelo deste mundo, com o pensamento dominante deste mundo. Você quer conhecer o pensamento dominante deste mundo? Assista filmes, veja o que Hollywood está falando, assista os noticiários, o que eles defendem e os que eles atacam. Observe o que está acontecendo neste mundo. Eu acho que nunca foi tão notório, nunca foi tão evidente as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo tem operado de uma forma tão aberta, tão descarada. A gente assiste coisas acontecendo na política e em outros lugares, as coisas estão, na nossa cara. A gente vê bandidos se reunindo, quadrilha, se reunindo em Brasília para governar o país. A gente vê tudo isso na nossa cara e a gente parece que não é verdade. Como isso é possível? É possível porque nós estamos nos aproximando dos últimos dias e Satanás parece que está com muita pressa para fazer o que ele tem que fazer. Como é que nós vamos resistir nesses dias, irmãos? Através da palavra. Como é que nós vamos continuar crescendo? Pela palavra. Como é que nós vamos continuar vencendo? Já que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, através da fé na palavra. Eu creio que esses dias são dias difíceis, como foram os dias do profeta Elias. São dias desafiadores. E dias difíceis, tempos difíceis, forjam homens e mulheres fortes. Dias difíceis suscitam uma igreja forte e avivada. Eu creio que da mesma forma que aconteceu nos dias do profeta Elias, nós estamos vivendo dias em que os sinais vão se manifestar. Sinais da parte de Deus. Elias foi um homem que ressuscitou morto. Elias foi um homem que orou e parou de chover e não choveu.
Ele orou e voltou a chover. Elias orou e caiu fogo do céu. Elias foi um profeta poderoso. Poderoso em sinais. E nesse tempo que nós lemos aqui, que ele convoca o povo, ele desafia o povo a um posicionamento. Fala assim, posicionamento. Quando Elias convoca o povo a um posicionamento, pouco tempo depois, ele é arrebatado. Está andando ele, Eliseu. Elias pega a sua capa, fere o Jordão com a capa. As águas do Jordão abrem para uma e outra banda. Passa Elias e Eliseu em pés, enxuto no meio do Jordão. Que milagre extraordinário, irmãos. Quando ele chega no outro lado, vem uma carruagem de fogo. E Elias é levado ao céu. Ele é arrebatado. Está chegando o dia. Deus está nos chamando a um posicionamento. Posicionamento como? Na palavra. Por quê? Porque muito em breve, não será uma carruagem de fogo, mas vai ser o toque, o soar da trombeta de Deus. A trombeta vai soar e nós seremos arrebatados. Profeticamente, Elias representa a igreja que está vivendo os dias de hoje, dias difíceis, dias de Jezabel, dias de Acabes, dias de Macron. Não vou falar nem do Brasil. Estamos vivendo dias difíceis, homens iníquos, cheios de espíritos malignos, impulsionado pelas trevas para atacar a justiça. Nós estamos vivendo dias como os dias de Elias, mas nos dias de Elias, Elias era um profeta de Deus, um profeta de fogo, cheio de autoridade, cheio de sinais. E eu quero declarar que a igreja de Jesus nesses dias vai ser uma igreja de autoridade, uma igreja de sinais, uma igreja que ama a palavra. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou falar uma última coisa que eu ia falar. Eu acho que eu nem falei os negócios que eu ia falar aqui. Nem falei. Eu ia falar um negócio legal, irmãos, sobre a pesca maravilhosa. Eu ia fazer ali umas aplicações bem legais. Elias, quando ele vence os profetas de Baal, ele vai, ele se sente assim meio que sozinho, meio que abandonado. Ele vai e caminha, ele foge de Jezabel, porque Jezabel queria matar ele. Irmãos, nós estamos vivendo os dias de Elias. Jezabel, dos dias de hoje, tem ódio da igreja. Vai querer perseguir a igreja, vai querer matar a igreja. Não vai conseguir. Sabe por que não vai conseguir? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem. Eles podem prender um, podem prender outro, podem perseguir um, podem perseguir outro, podem matar um, matar outro, como acontece em algumas nações hostis ao evangelho, mas eles não podem parar a igreja. A igreja de Jesus é imparável. O maior poder hoje existente na terra chama-se Igreja de Jesus. O anticristo ainda não pode se revelar em sua crueldade, em sua malignidade, porque a presença da igreja impede a sua revelação plena. Elias, ele caminha, ele estava muito cansado, ele parou para descansar, deitou e dormiu. Aí sabe quem veio acordar Elias? Um anjo do Senhor. O anjo do Senhor vem, acorda Elias, prepara ali uma comida para Elias, pão, água. Fala para Elias, come e bebe. Elias come e bebe. Depois Elias estava tão cansado, tão exausto, que Elias dorme de novo.
Aí o anjo do Senhor chama ele de novo e fala: come e bebe, porque vai ser longa a sua jornada. Elias come e bebe, e Elias segue o seu caminho num trajeto de duração de 40 dias. Elias ficou sem 40 dias, ele comeu aquela comida que o anjo trouxe e ficou 40 dias sem comer e sem beber. O texto não fala que ele bebeu água, né? Isso só pode acontecer de forma sobrenatural, porque o ser humano não aguenta muito tempo sem beber água. Você pode até ficar muito tempo sem comer, mas sem beber água, depois do terceiro dia você já começa a correr risco. E Elias caminhou durante 40 dias, ele foi até um local, uma caverna, e naquela caverna, ele ouviu o Senhor falar com ele, e o Senhor falou: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna, escondido dentro dessa caverna? Por que você está escondido nessa caverna? E ele falou: eu estou sendo perseguido, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e agora estão querendo me matar. Elias dentro da caverna. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós não estivermos, sabe, em constante contato com a palavra de Deus, sendo alimentado, ministrado pela palavra de Deus, e não basta o que você ouve nos cultos, é muito pouco. É uma vez por semana, 2 no máximo, 3 se você considerar a célula, e você tem muitas horas, muitos dias na semana, sendo bombardeado por informações, por notícias falsas. Tome cuidado com a grande mídia. Cada vez mais a grande mídia será cada vez mais menos confiável. Eu não confio em nenhuma informação da grande mídia. Se eles falarem assim: Vasco subiu da Série B para a Série A, eu vou conferir. Não acredito. Estava gostando tanto de ficar lá embaixo, vou ver se é verdade mesmo. Até a notícia verdadeira a gente vai conferir. Eu sei, irmãos, que a gente está vivendo um tempo onde você não pode ser uma pessoa econômica em relação a estar junto com a igreja. O meu tempo conta de... o culto é domingo. Quarta-feira já é demais. Você não pode ser econômico. A gente está precisando cada vez mais estar junto como igreja, congregar, receber esse fluir que o Espírito Santo está trazendo na reunião dos santos. Esse falar de Deus através da administração da palavra. Você precisa estar cada vez mais aberto ao falar de Deus, e cada vez mais com discernimento em relação às outras vozes que você está ouvindo em tantos lugares. Duvide, critique, analise. Não dê crédito às coisas que você ouve. Cheque na palavra de Deus. Olhe o que está escrito na palavra de Deus. Não importa se subir alguém aqui nesse púlpito. Eu já tive que desfazer coisas que falaram aqui nesse púlpito. Nem tudo que falo nesse púlpito tem o meu respaldo. Por quê? Porque a gente confia na pessoa, a gente entende que a pessoa vai ministrar uma palavra, mas de repente a pessoa vem e fala algo que está fora da palavra. Aí eu, como pastor, tenho que vir aqui e corrigir. Mas isso você mesmo precisa fazer. Você precisa conhecer a palavra de tal forma que, quando alguém falar alguma coisa fora da palavra, não é aquelas picuinhas boba e de gente que nem leu a Bíblia direito e que fica: eu não concordo, eu não acho que é assim, mas não conhece nada, não leu nada, não estudou nada, não pesquisou nada. Eu estou falando de você conhecer, para você discernir coisas duvidosas. Não estou falando de doutrinas antigas, que já é consenso entre as igrejas evangélicas sérias. Você ficar duvidando agora: não, eu sou contra jejum. Aí começa a duvidar de doutrinas antigas. Eu sou contra jejum. Dízimo é coisa da lei. Aí você começa a duvidar de coisas antigas por desconhecer a palavra. Não estou falando disso. Eu estou falando do risco que hoje nós estamos correndo, através desses mestres sedutores, aliciadores,
que estão ensinando doutrinas modificadas, contradizentes, ou que contradizem as doutrinas verdadeiras da palavra de Deus. Eu não estou falando de doutrinas onde há divergência. Por exemplo, eu fui batizado por aspersão na minha igreja. E aqui a gente ensina que o batismo é por imersão. Eu não estou falando de doutrinas que não mudam a essência da sua fé. O batismo, né, Jesus entrou no Rio Jordão, João Batista foi batizar Jesus, aí pega uma gotinha d'água e joga na cabeça de Jesus. Batismo fala de imersão, né? É claro que se você vai batizar alguém num hospital que aceitou a Jesus e que não vai ter tempo de ser batizado na igreja, você vai batizar ele lá por aspersão. Não é uma doutrina que vai mudar, né, a realidade da nossa fé. Mas esses camaradas, eles começam a ensinar falsas doutrinas que vão mudar o curso da eternidade de pessoas. Quando eles dizem que não há problema viver uma vida de pecado, eles estão levando pessoas para o inferno. Pessoas que passam a acreditar sinceramente que eles estão ensinando a verdade. Mas eu e você precisamos cada vez mais conhecer a palavra, para tomar posicionamentos de acordo com a palavra de Deus, amém, irmão? Deixa eu falar uma coisa antes de terminar, já acabei meu tempo há muito tempo. Comecem a leitura da Bíblia toda esse ano. Eu não sei, talvez você já tenha lido algumas vezes a Bíblia toda, ou talvez não tenha lido nenhuma vez. Eu quero sugerir você fazer a leitura de 4 capítulos por dia, 2 capítulos de manhã e 2 à noite. Em menos de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. Quem topa fazer isso diz amém. 2 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, 2 de manhã e 2 à noite. Em menos de um ano você vai ler a Bíblia toda, ok? Pastor, e como é que eu faço? Lê de Gênesis, lê na sequência, de Gênesis vai até Apocalipse. Chegar na parte que eu não entendi direito, continua. Não estou fazendo para você fazer um estudo da Bíblia. Não estou falando para você fazer um estudo da Bíblia. Pastor, eu não gosto disso porque eu gosto de entender profundamente. Estudo da Bíblia é outra coisa. Eu estou falando para você fazer uma leitura sequencial, que vai trazer um panorama geral da Bíblia, além de tocar e ministrar em você. Além disso, você pode se aprofundar em alguma coisa que você queira se aprofundar e ler mais profundo e meditar diariamente. Amém? 4 capítulos por dia, 2 de manhã, 2 de noite, nós vamos ler a Bíblia toda em menos de um ano. Meu tempo acabou, mas eu quero dizer o seguinte: a gente está entrando num tempo desafiador, sempre um tempo desafiador, e esse ano não vai ser diferente. Talvez seja um tempo mais desafiador ainda, mas a nossa fé está na palavra, está no nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o nosso pastor que cuida de nós, que nos leva a pastos verdejantes, que supre as nossas necessidades, segundo a palavra diz. É Ele que cura as nossas enfermidades, é Ele que nos salva, é Ele. Mais do que nunca nós precisamos olhar para a palavra. 2023 é um tempo de se posicionar, é um tempo de agir, é um tempo de viver de acordo com a palavra. É um tempo de se deixar transformar pelo poder da palavra. Começa a meditar na palavra todo dia. Começa a encher a tua mente com a palavra todos os dias. Você vai ver que a tua maneira de pensar vai começar a mudar. A tua fé vai começar a crescer. E a gente precisa de uma fé cada vez mais forte, amém? Amém, irmão? Amém. Nós precisamos de uma fé cada vez mais forte. Nós precisamos cada vez de mais intrepidez para viver a nossa fé, o nosso cristianismo. Nós precisamos de um posicionamento na palavra. As pessoas vão indagar a você, qual é a tua opinião? E a tua opinião vai ser a palavra. Eu creio na palavra. Eu não concordo com você, respeito o que você pensa, mas eu creio na palavra. Você não vai brigar com ninguém,
Você não vai arrumar problema com ninguém, mas você não vai se deixar intimidar. Não vai se deixar intimidar, porque eles estão intimidando. Ou você concorda com eles, ou você é fascista, é retrógrado. Não, eu sou crente. Eu não sou fascista, eu não sou retrógrado, eu sou crente. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Salvador. Eu não me envergonho de ser servo de Jesus Cristo. O meu Senhor, o meu Deus, Ele se humilhou, Ele se tornou homem. Ele passou uma vergonha tremenda por minha causa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu creio naquilo que Ele disse. Não tenho vergonha. É tempo de posicionamento, irmãos. É tempo de você se posicionar. Se posicionar diariamente. Se posicionar o tempo todo. A palavra de Deus precisa ser a nossa direção de vida. Precisa ser a nossa vida. Porque Cristo é a palavra. E a palavra é o falar de Deus. É o falar que salva. É o falar que liberta. É o falar que cura. É o falar que transforma. Me perdoe, eu passei demais. Pega o teu cálice agora.